Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui, na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos a gerente da agência Sicredi Ouro Branco de Canabarro, Adriane Blemker. Bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia Bruna, bom dia ouvintes. Muito feliz e honrada em poder estar aqui participando desse programa para contar um pouquinho da minha jornada na minha carreira profissional e pessoal. Bom, antes da gente falar da carreira profissional e do envolvimento com o Sicredi, a gente quer conhecer um pouquinho mais da Adriane. Começando por onde tu nasceu, como é que foi tua infância? Legal. Bom, eu me chamo Adriane, então eu sou casada, tenho 39 anos, sou mãe de 2 filhos, do Bruno e da Lara. Sou empresária junto com meu marido e trabalho no Sicredi. Sou natural do interior de Estrela, da linha Lentes, onde eu cresci. Tive toda a minha infância e minha adolescência por lá. Uma infância muito simples, mas nunca me faltou nada para que eu pudesse crescer. Nunca faltou nada do que alguém precisa para poder crescer com muito carinho, com atenção e amor. Sempre houve um incentivo pelos estudos? Sim. Os meus pais, apesar de não terem muita instrução, eles sempre me incentivaram muito a buscar o estudo. Dentro das condições que nós tínhamos, né? O resto eles incentivavam muito de que tinha que ter algo mais que é da pessoa para ela realmente buscar, para as coisas não virem assim prontas, alguém decidir por mim. Então um pouco assim da minha história, eu cresci, nasci no interior de Estrela, na linha Lentes. Sempre estudei numa escola comunitária lá da localidade mesmo. E o meu ensino médio eu fiz numa escola estadual em Estrela. E essa foi uma fase um pouco mais desafiadora da minha vida, assim, já começando a se testar. Porque no ensino médio, quando tu troca de escola, tu perde muitos amigos. Cada um vai seguindo a sua jornada. E aí eu saio do interior e vou pra cidade. E aí tu já tá numa fase difícil da vida, né? Que é a adolescência. E aí eu não tinha um tênis legal para ir para a escola. Eu não tinha uma roupa bonita para ir para a escola. Eu ia com roupa normal, mas não era aquela roupa de marca como muitas pessoas usavam, né? Então eu não era a bacana da escola. Mas eu nunca deixei assim isso me abater, nunca peguei esse sentimento. Eu sempre pensei que eu era mais e que eu podia muito mais. Eu gostava muito de estudar, então eu sempre tirei notas muito boas e eu acabava me destacando por isso. Não era a CDF da turma, longe de mim, algumas vezes inclusive fui para a secretaria também, junto com os colegas, mas isso é emoção, eu acho que do tempo escolar, né? Com certeza, um puxãozinho de orelha sempre rolava. Isso aí, faz bem às vezes, né? Com certeza. Adriane, qual era a matéria preferida e isso interferiu na tua escolha profissional? Sempre gostei muito da parte de exatas, né? Hoje o meu filho, inclusive, ele não gosta e a gente brinca muito que não tem discussão, a conta sempre vai fechar, não tem aquele porém, aquilo e se, não, 1 mais 1 são 2 e pronto, né? Então eu sempre gostei da área das exatas. Como eu disse antes, eu sempre fui incentivada muito pelos meus pais a estudar, até o ponto onde eles podiam me ajudar. E no ensino médio, quando a gente tem aquela parte onde tu tem que decidir o que tu gosta, o que tu quer ser, os meus pais eles já deixaram um pouco claro para mim assim que eles não podiam me ajudar na minha faculdade. Porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, eles não foram estudar. Isso tem uma coisa que eu aprendi na vida, assim, que é, inclusive, para mim é uma competência importante de um líder, é a questão da justiça. Procurar ser o mais justo com todos, e o meu pai sempre disse, eu não dei estudo para um, então eu não tenho como ajudar o outro. Posso ajudar com algumas coisas, com levar para um lugar, levar para outro, mas eu não posso pagar faculdade, porque ele não pagou para os demais. E eu gostava muito de estudar, então eu precisava achar uma estratégia para que eu conseguisse estudar. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e eles, quando completaram os 18 anos deles, eles ganharam uma carteira de motorista e uma motocicleta que na época era uma coisa bem relevante. E eu pensei pra mim, não, eu vou negociar com eles, eu não quero essas coisas por enquanto,
eu vou pegar esse dinheiro e eu vou estudar. E eu já tinha a conta, inclusive, pronta. Aquele dinheiro ia dar para 12 meses de faculdade, e então eu tinha 12 meses para arrumar um emprego. Meu pai não gostou num primeiro momento, porque são pessoas de interior, então elas são muito mais seguras com o dinheiro, né? Mas a minha mãe já me ajudou bastante e a gente conseguiu, com persuasão e com técnica, convencer meu pai, e eu fui estudar, eles me deram o dinheiro e eu tinha que fazer a gestão daquilo lá, era isso que eu tinha. Quando eu comecei então a minha faculdade, já em Ciências Contábeis, na Univates, nos 2 primeiros meses, eu era a única quando começou a faculdade que não trabalhava dentro da turma, e aí uma professora me arrumou um emprego. Professora da faculdade. Daí eu fui trabalhar num escritório em Lajeado, no IMEC, rede de supermercados. E aí lá eu era estagiária, então não tinha um salário considerável, aquele dinheiro não dava nem para pagar o boleto da faculdade, e eu ainda tinha que morar de aluguel, porque eu saio do interior de Estrela. E eu precisava ainda comer, né? Daí eu fui procurar uma forma, então, de arrumar mais renda. Lá no escritório nós tínhamos um intervalo de almoço de 1h30. E aí tinha outras meninas que também faziam, e aí a gente ia trabalhar em restaurante por 1 hora em troca do almoço. Bom, comer eu já estava na faculdade, então eu ainda tinha uma margem com o dinheiro que eu tinha guardado, e assim eu fui me virando, mas não podia dar muita margem, porque o dinheiro realmente era curto e eu não tinha onde buscar depois, né? Porque aquela gestão eu precisava fazer. Quero que tu continue me contando a trajetória profissional, afinal, no final daquele ano, tu precisava pagar a faculdade e se sustentar em outra cidade também. Como é que foi isso? Isso aí. Um dos meus talentos e um dos meus pontos fortes, eu sou uma pessoa muito positiva. E eu acho que às vezes a gente atrai também um pouco algumas coisas. E eu tinha aquele sentimento de que eu precisava resolver aquele assunto naquele ano, ou daqui a pouco eu ia ter que trancar a faculdade por um tempo, juntar dinheiro e ir de novo, e assim. Mas não me deixava bater por esse tipo de pensamento, eu seguia em frente. Mas por sorte, naquele mesmo ano, no final do ano, surgiu uma oportunidade para participar de uma seleção no Sicredi. Mas eu não imaginava que eu seria selecionada, porque na época se tinha que ir para Porto Alegre para participar de seleção, porque não aconteciam aqui, era tudo muito diferente de hoje. E aí eu arrumei uma tia minha para ir junto comigo para Porto Alegre, porque afinal, como eu ia me virar em Porto Alegre, né? Fomos para Porto Alegre, participei da seleção. Eu estava tão feliz naquele dia porque eu consegui ir para Porto Alegre numa seleção, né? Então, independente da resposta, eu já estava realizada. E fui a selecionada, e aí eu começo a minha jornada em 2002 no Sicredi, na agência em Estrela, da onde eu sou natural, então. E lá eu comecei no caixa, depois eu fui atendente, e aí eu comecei a minha jornada por lá, na agência de lá. Isso faz bastante tempo, então tem muita história de Sicredi e de cooperativismo para compartilhar. Primeiro, você já conhecia o cooperativismo, tinha esse desejo de trabalhar em cooperativa, ou realmente era só um sonho de que você achava distante participar desse tipo de seleção? Na época as coisas eram diferentes, então eu sempre achei muito lindo trabalhar em escritório, papéis, banco, quando eu ia junto com meu pai nos lugares, né? O Sicredi eu já conhecia, com certeza, meus pais já eram associados, e inclusive o gerente da época, que foi o que me contratou, ele ia lá no meu pai visitar ele, às vezes, a negócios, e algumas vezes, inclusive, ele me deu carona até o centro de Estrela, porque ele estava ali, já ia junto, jamais ia dizer que eu ia trabalhar com ele, né? Então eram muitos sonhos distantes, mas daí tu vem às vezes aquele sentimento que tu mesmo te sabota, né? Tu pensa, isso não é pra ti, esquece isso. Mas aí vem o lado bom do cérebro e diz, não, tu vai conseguir. Se não for assim, vai ser de outro jeito, o que tá pra ti tá guardado. Quem ou o que te inspira? Quem me inspira? Essa é uma pergunta difícil, né? Na minha vida, a pessoa que mais sempre me inspirou muito foi o meu pai, né? Como eu mencionei antes, ele me ensinou muitas coisas, muito essa questão da justiça, até o de negociar, de ter que buscar as coisas. Ele podia muito bem lá atrás, ter pago a faculdade, né? Mas ele queria ser justo com os outros filhos. Ou mesmo, talvez ele estava me botando à prova, não, ela tem que fazer por merecer, ela tem que ver se ela realmente quer. E isso faz com que a gente vá criando maturidade, vá sendo até mais estratégico, para depois
quando tiver outros momentos desafiadores, realmente conseguir se destacar. Características importantíssimas e lições importantes também, como você dizia antes, para alguém que se torna líder. Afinal, como gerente de agência, você é líder agora, você gerencia pessoas. Conta da tua trajetória até chegares à gerência aqui em Teutônia. Então, aí eu trabalho lá na agência de Estrela por 3 anos e aí eu estava já construindo a minha residência aqui em Teutônia, meu marido é daqui, e aí eu precisava vir para Teutônia porque na época até a locomoção também não era tão fácil como é hoje, né? Para as coisas serem mais viáveis, eu me botei à disposição na cooperativa. Se tivesse uma oportunidade aqui por Teutônia, eu queria vir para cá. E aí, por sorte, estava prevista a inauguração da agência de Canabarro. E o gerente, inclusive, ia ser o mesmo gerente que me contratou lá na agência em Estrela. Então, ele acabou me contratando 2 vezes. Eu sempre brinco que é o André Valauer, aqui de Languiru. E aí eu venho para Teutônia, faço parte da agência de Canabarro desde o momento da inauguração dela. Ela inaugura dentro do mercado Languiru, em Canabarro, lá onde hoje é a lancheria. Ali ficava um postinho de atendimento. E aí lá nós éramos entre 4. Uma equipe pequena, tem todos os pontos positivos como negativos, né? Assim, bom porque tu te conhece muito bem, tá próximo, é um grupo menor. Ruim porque se um sai ou um falta, são 25% da equipe. Então, às vezes, sobrecarrega o outro. Mas são tudo aprendizados, né? Hoje nós temos uma equipe de 17 colaboradores. E a jornada de lá para cá foi constante de crescimento. Eu venho, então, para Canabarro em 2006. E de lá para cá eu trabalhei no atendimento, fui encarregada de atendimento, coordenadora, sempre em algum cargo de referência na equipe. E como gerente de agência, então, desde maio. Quais são as tuas qualificações? Porque já percebi que depois da faculdade, tu não parou de buscar conhecimento. Não, isso aí é. Então, eu sou formada em Ciências Contábeis pela Univates. Eu tenho uma pós pela FGV em Gestão de Pessoas e Negócios e tenho outra pós, MBA, pela PUC em Liderança, Inovação e Gestão 4.0. Não posso deixar de perguntar para ti também, apresentar a tua família hoje, já citou os 2 filhos, e você falou também que é empresária, então tem mais coisa no teu dia a dia. Isso aí. Então, quando eu saio do Sicredi, eu vou para o meu 2º turno, eu sempre brinco com os colegas, além de ter todas as atividades como mãe, meus filhos, então eu tenho um menino de 12 e uma menina de 6, então ainda dão bastante demanda, é muito importante estar perto deles e essa, inclusive, é uma das coisas que para mim é inegociável. Né? Se eu tivesse que ir trabalhar num lugar muito longe, eu ia realmente pensar bem, porque o tempo ele não volta e as crianças elas crescem. Qual é a marca que eu vou deixar neles, né? Então eu tenho marcas muito boas dos meus pais, porque também vim de uma infância de interior, onde tu brincava e trabalhava e passava o dia assim, e eu procuro tentar estar o mais próximo possível deles. Depois do Sicredi, então, a minha jornada, ela, além de ser mãe, em muitos momentos eu ajudo meu marido na parte financeira. Ele tem uma oficina mecânica, Termosul Ar-Condicionados. E aí eu cuido de toda a parte de contas a pagar, contas a receber, emissão de notas, parte da contabilidade, de encaminhar documentos. Essa parte burocrática, a gente sempre brinca que no negócio dele a gente juntou a ação com a razão, né? Porque ele sabe fazer e eu acabo fazendo a parte do pensar um pouco mais. Agora eu vou complicar um pouquinho mais tua vida, porque eu quero os 2 pontos de vista. Afinal, o Sicredi está aí para ajudar o empreendedor. E você também está do outro lado como empreendedor. Então deixa o conselho para o outro empreendedor que está do outro lado do radinho nos ouvindo. Quem está pensando em abrir um negócio, tem o seu negócio, que conselho você deixa para essa pessoa? É gratificante, vão atrás dos seus sonhos, se o negócio ele faz sentido para você, busca ele, tem conexão com o teu propósito, busca. Não desistam, é muito desafiador. Inclusive, eu sou funcionária, né? E eu digo para os meus colaboradores, todo mundo merece um dia sentar na cadeira de patrão, porque abrir um negócio, pagar o salário em dia, quando tu tira férias, tu é o único que não recebe. Inclusive, tu não vai receber porque tu vai fechar o teu negócio.
tu vai ter que fazer gestão das coisas. Então todo mundo merece um dia sentar na cadeira para ter essa visão de que não é só pedir, né? Então realmente é desafiador, mas o conselho que eu dou é não desistam, se faz sentido, busquem os seus sonhos e é gratificante. A gente tem o costume de falar que mesmo sendo concorrentes ou trabalhando no mesmo segmento, todo mundo tem um diferencial. No teu ponto de vista, qual é o diferencial do Sicredi? O diferencial do Sicredi eu vejo que é a preocupação com as pessoas, tanto com os colaboradores e muito com a comunidade. A gente faz muitos encontros a gente chama eles de crescer, de pertencer, onde a gente compartilha o cooperativismo, o Sicredi, e a gente traz muitas das nossas ações, que é do desenvolvimento, tanto nas escolas como nas comunidades, como devolução de recursos financeiros, como distribuição de fundo social, como distribuição de resultados, né? Então é realmente a gente juntos pensar numa sociedade mais próspera. É nos desenvolvermos, é um jogo onde todo mundo ganha, não precisa só um lado ganhar. Esse para mim, é o maior diferencial do Sicredi. Adriane, agradecendo a tua participação no programa hoje, deixo um espaço para as tuas considerações finais. E claro, convite para que quem nos ouve visite o Sicredi de Canabarro. Isso aí. Então fica o convite para quem ainda não conhece, nos visitar. A agência esse ano completa 18 anos, né? Atinge a maioridade, né? E estamos lá para receber com um café, para uma conversa, para negócios, né? Sejam todos bem-vindos. Para concluir, então, quero mandar um abraço para os meus colaboradores na agência, que são, eu digo que hoje um líder sem uma equipe ele não é nada. A gente precisa das pessoas junto com nós. E também um forte abraço para minha família, que é a minha base de tudo, ao meu marido, o Joemir, meus filhos, o Bruno e a Lara, e a todos os meus familiares, a minha mãe, que sempre foi um porto seguro para mim, né? E o meu pai, que está olhando, está de cima para baixo, sempre me abençoando, hoje não está mais entre nós, mas com certeza é uma pessoa que sempre torceu muito por mim. Um forte abraço a todos. Muito obrigada. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com a Adriane Blemker, gerente da agência Sicredi Ouro Branco do bairro Canabarro. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.